Oi, gente, meu nome é Thaís, eu sou a professora das aulas de Direito do curso Aprova Já e hoje nós vamos resolver as questões de direito, ou seja, dos conhecimentos específicos cobrados no concurso de Itatiba para a Guarda Municipal realizado no domingo. A primeira questão que aborda sobre o tema de direito é a questão número 26, que fala sobre o artigo 144 da CF e sobre os órgãos de segurança pública. Nos termos do artigo 144 da CF, é correto afirmar que a. São atribuições das polícias civis dos estados e do DF as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. B. Os municípios com mais de 1 milhão de habitantes têm o dever de constituir e manter suas guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. C. As polícias militares, os corpos de bombeiros e as polícias penais são forças auxiliares e reserva do Exército. D. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais e à apuração de infrações penais ocorridas nas rodovias federais. E E. É atribuição da Polícia Federal exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. A alternativa correta é a alternativa E, que afirma que é atribuição da APF exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. A alternativa A está errada porque afirma que é a atribuição da Polícia Civil exercer polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Errado, porque essas são atribuições da Polícia Federal. Já a alternativa B está errada porque afirma que os municípios eles possuem a obrigação de criar suas guardas municipais a partir de um número determinado de habitantes. Errado. Os municípios eles possuem a faculdade de criar suas guardas municipais independentemente do seu número de habitantes. A alternativa C está errada porque afirma que as polícias penais são forças auxiliares e reserva do Exército. Não, somente as polícias militares e os corpos de bombeiros militares que são forças auxiliares e reserva do Exército. Já a alternativa D está errada porque afirma que a PRF tem a atribuição de apurar as infrações penais ocorridas nas rodovias federais. Não, somente a Polícia Federal possui a atribuição de apurar essas infrações penais ocorridas em âmbito federal. Entretanto, o restante da alternativa está correta. Vamos ver como os nossos materiais do curso abrangeram todas as alternativas. Então, sobre a Polícia Federal. É um órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira e possui como funções, dentre outras, olhem os as alíneas E e F, que falam exatamente isso, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras e exercer exclusivamente as funções de polícia judiciária da União. Já sobre as guardas municipais, o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal afirma que as guardas municipais são sim órgãos permanentes, estruturados em carreira, constituídos pelos municípios e têm como funções a proteção de bens, serviços e instalações municipais, ou seja, públicas. Já o artigo 6º do Estatuto Geral das Guardas Municipais afirma que os municípios eles podem, ou seja, possuem a faculdade de criar por lei as guardas municipais. E a guarda municipal será subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal, que é o prefeito. Sobre as polícias militares, são órgãos permanentes, organizados e mantidos pelos estados, estruturados em carreira e são forças auxiliares do Exército. Se subordinam ao governador e têm como principais funções realizar a atividade policial ostensiva e preservar a ordem pública. Já os corpos de bombeiros militares, eles também são órgãos permanentes, organizados e mantidos pelos estados, estruturados em carreira e também são forças auxiliares e reservas do Exército. Sobre a PRF, por fim, ela é um órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira e tem como função o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Questão número 27. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a tipificação da advocacia administrativa prevista no CP. Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário.
B. Deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. C. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei. D. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. E. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Bom, a alternativa correta é a alternativa A, que afirma que a advocacia administrativa ocorre quando o funcionário público ele patrocina direta ou indiretamente um interesse privado perante a administração pública, se valendo da sua qualidade de funcionário. A alternativa B se refere ao crime de condescendência criminosa. A alternativa C se refere ao crime de prevaricação. A alternativa D se refere ao crime de peculato. E, por fim, a alternativa E se refere ao crime de concussão. Vamos ver. A advocacia administrativa, então, é um crime que possui como sujeito ativo o próprio funcionário público e como sujeito passivo a administração pública. Eventualmente, uma pessoa que foi lesada pela conduta do funcionário público também pode ser enquadrada como sujeito ativo. Então, ocorre quando o funcionário público ele patrocina, em razão do seu cargo, um interesse privado perante a administração pública, seja em benefício próprio, seja em benefício alheio. Já a condescendência criminosa ocorre quando um funcionário ele deixa de responsabilizar um funcionário que é subordinado a ele, quando esse funcionário subordinado cometer uma infração em razão da indulgência. E quando esse funcionário ele não for competente para responsabilizar o seu subordinado, ele deixa de levar o fato à autoridade que é competente para responsabilizá-lo, também por indulgência. A prevaricação ocorre quando o funcionário público ele retarda ou deixa de praticar o ato em razão de sentimento ou interesse pessoal, ou pratica também em razão de interesse ou sentimento pessoal, prejudicando, portanto, o interesse coletivo, que é a finalidade da administração pública. Já o peculato, nós temos 4 tipos de peculato, que são peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto e peculato culposo. E ocorre quando o funcionário público ele se apropria de dinheiro, valor ou bem móvel, que pode ser tanto público ou particular, e que tenha posse desses bens em razão do seu cargo. Ele também pode desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Já a concussão se diferencia do crime de corrupção passiva em razão do verbo, que ocorre quando o funcionário público ele exige, tanto para si como para outra pessoa, uma vantagem indevida em razão do seu cargo, mesmo que seja antes de assumir esse cargo, mas sempre se prevalecendo dessa condição. Questão 28. Sobre o tema prisão em flagrante, assinale a alternativa correta. Qualquer pessoa do povo tem o dever legal de prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, entregando o preso às autoridades policiais e seus agentes. B. Nos crimes permanentes, considera-se o agente em flagrante delito ainda que haja cessado o estado de permanência. C. Na falta do escrivão para a lavratura do auto de prisão em flagrante, somente a própria autoridade policial poderá lavrá-lo depois de prestado o compromisso legal. D. O preso será logo apresentado à autoridade policial do lugar mais próximo se não houver autoridade no lugar em que a prisão foi feita. E. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 48 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá decidir se promoverá a audiência de custódia. A alternativa correta é a letra D, que afirma que, não havendo autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia, no lugar onde foi realizada a prisão em flagrante, ou qualquer outro tipo de prisão, os agentes policiais eles levarão a pessoa presa até o local mais próximo que tiver uma autoridade competente, ou seja, o delegado de polícia. A alternativa A está errada porque qualquer pessoa do povo que visualize um flagrante delito tem a possibilidade, tem a faculdade de realizar a prisão em flagrante e não o dever. A alternativa B está errada porque será considerado em flagrante delito nos crimes permanentes enquanto não houver cessado o estado de permanência. Já a alternativa C está errada porque, na falta de um escrivão de polícia, a autoridade policial poderá
designar qualquer outra pessoa para lavar o auto de prisão em flagrante delito. E a alternativa E está errada porque, sendo realizada a prisão em flagrante, o auto de prisão em flagrante delito será encaminhado ao juiz em até 24 horas. E ele não haverá escolha, salvo pouquíssimas exceções previstas em lei, se ele vai realizar audiência de custódia ou não. Em regra, ele realizará audiência de custódia. Então, vamos ver as alternativas. Artigo 308 do CPP afirma que, não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuada a prisão, o preso será logo apresentado do lugar mais próximo. Artigo 301 do Código de Processo Penal afirma que existem duas espécies de prisão em flagrante: o flagrante obrigatório e coercitivo, realizado pela autoridade policial e seus agentes, e o flagrante facultativo, realizado por qualquer pessoa do povo. Então, qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão, prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Artigo 303 do Código de Processo Penal afirma que, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. E o que são infrações permanentes, crimes permanentes? São os crimes que eles se prolongam no tempo por vontade do próprio agente criminoso. Então, eles podem ser presos em flagrante enquanto o crime não houver cessado. Imaginem, por exemplo, o crime de sequestro. O agente criminoso, ou seja, o agente que está realizando o sequestro, ele pode ser preso a qualquer momento, desde que o sequestro não tenha sido finalizado. Já o artigo 306 fala que, ocorrendo a prisão de qualquer pessoa, imediatamente o juiz, o Ministério Público, a família ou qualquer pessoa indicada pelo preso serão comunicados sobre a prisão. Já o auto de prisão em flagrante delito será encaminhado para o juiz em até 24 horas, momento em que, após 24 horas, ele realizará a audiência de custódia. Questão número 29 fala sobre o ECA. Sobre a Lei número 8.069 de 1990, ECA, é correto afirmar que a Lei número 9.099 de 95, que fala sobre os juizados especiais cíveis e criminais, não se aplica aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente. Correto. Alternativa B. Não há previsão de crimes culposos no ECA. Mentira, existem crimes sim culposos no ECA. Alternativa C. Os crimes previstos no ECA podem ser de ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação dos pais ou responsáveis. Não, apenas existem crimes de ação penal pública incondicionada. Alternativa D. Pratica contravenção penal aquele que servir bebida alcoólica à criança ou adolescente sem justa causa. Na realidade, aquele que realiza tal ação realiza um crime. Alternativa E. Constituição infração administrativa punível com multa, submeter criança ou adolescente sob sua guarda, vexame ou constrangimento. Na realidade, se trata de um crime que não é punível com multa e sim com detenção. Vamos ver a fundamentação legal. Artigo 226 do ECA fala sobre a proibição da aplicação dos institutos previstos na Lei 9.099, bem como veda a aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, ou seja, de dinheiro, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Com qual objetivo? Ter a maior proteção à criança e ao adolescente, bem como evitar a impunidade de agentes que cometam esses crimes. Artigo 228 é um exemplo de crime culposo previsto no ECA. Já o artigo 227 do ECA afirma expressamente que todos os crimes definidos na lei são de ação penal pública incondicionada, ou seja, não dependem da autorização de qualquer pessoa para que as providências necessárias, jurídicas, judiciais e investigativas sejam adotadas. Em outras palavras, quando as autoridades competentes tomam conhecimento de que um crime previsto no ECA foi praticado, elas poderão realizar o início da investigação e também o início da ação penal, independentemente de qualquer autorização de pais ou de representantes legais das vítimas. Já o artigo 243
fala sobre o crime de vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica ou qualquer outra substância que possa causar dependência física ou psíquica. É um crime que prevê como pena detenção. Já o artigo 232 fala sobre o crime de submeter a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou constrangimento. É um crime que prevê como pena a pena de detenção. Questão número 30. A Lei nº 10.741 de 2003, Estatuto da Pessoa Idosa, tem por objetivo, entre outros, regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a tantos anos. Entre as pessoas idosas é assegurada prioridade especial aos maiores de tantos anos, atendendo-se às suas necessidades sempre preferencialmente em relação a demais pessoas idosas. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Então, a primeira parte da questão fala sobre o grupo de pessoas idosas em geral e a segunda parte da questão fala sobre o grupo prioritário entre as pessoas idosas. Pegadinha clássica de prova, a alternativa correta é a alternativa B, que se refere a 60 anos entre os idosos e a prioridade de 80 anos. A fundamentação está prevista literalmente no artigo 1º do Estatuto da Pessoa Idosa, que afirma que é instituído o Estatuto da Pessoa Idosa destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Já o grupo prioritário está previsto no artigo 3º, parágrafo 2º, que afirma que entre as pessoas idosas é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos. Questão número 31. Nicodemos, guarda municipal, ao chegar à sua casa após cumprido seu turno de serviço como motorista da patrulha responsável pela segurança externa do Paço Municipal, deixou de observar as cautelas necessárias com o revólver calibre 38 de propriedade do município, armamento confiado a ele a título de carga pessoal, quando tirou da sua cintura a arma municiada e carregada, colocando-a sobre a mesa de jantar da residência para ir ao banho. Passado alguns minutos, o seu enteado, Epaminondas, de 17 anos de idade, encontrou a arma sobre a mesa e começou a manuseá-la, ainda que sem o consentimento de Nicodemos. Felizmente, ninguém se machucou, pois não ocorreu qualquer disparo. À luz da Lei nº 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento, a conduta de Nicodemos: A. Constitui figura típica. B. Configura a contravenção penal de omissão de cuidado. C. Tipifica o crime de omissão de cautela. D. Configura a infração administrativa de falta de zelo. E. Não é relevante para o direito penal. Apesar da conduta não ter causado qualquer disparo e, consequentemente, qualquer tipo de lesão, Nicodemos cometeu uma infração penal, um crime previsto no Estatuto do Desarmamento, em relação à sua omissão de cautela, de não adotar todas as providências necessárias para que o seu filho de 17 anos e ou qualquer pessoa com deficiência conseguisse o livre acesso ao armamento. Então, a alternativa correta é a alternativa C, que afirma que tipifica o crime de omissão de cautela. Fundamentação. Artigo 13. Crime de omissão de cautela e de omissão de comunicação. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja em sua posse ou que seja de sua propriedade. Questão 32. A Lei Maria da Penha elenca, entre outras possíveis, as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sobre a violência moral, é correto afirmar que se caracteriza por qualquer conduta que configure: alternativa D, calúnia, difamação ou injúria contra a mulher. Isso porque a chantagem ou a violação da intimidade da mulher previstas na alternativa A caracterizam a violência psicológica. Já a destruição parcial de objetos e documentos pessoais da mulher caracteriza a violência patrimonial. A ofensa à integridade física ou à saúde corporal da mulher se caracteriza como violência física. E o impedimento para que a mulher utilize métodos contraceptivos
se caracteriza como uma violência sexual. A fundamentação é que a Lei Maria da Penha considera que a violência doméstica familiar envolve 5 tipos de agressões e violências, sendo a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A violência física é compreendida como qualquer conduta que possa ofender a integridade ou a saúde corporal da mulher. Já a violência psicológica, dentre outras inúmeras possíveis possibilidades, caracteriza-se como a chantagem e a violação da sua intimidade. Já a violação sexual, dentre outras, caracteriza-se como a conduta que impeça a mulher de utilizar qualquer método contraceptivo. A violência patrimonial, por sua vez, caracteriza-se quando há destruição parcial ou total de seus objetos, documentos pessoais, bens e valores. E a violência moral ocorre quando há condutas de calúnia, difamação e de injúria. Questão número 33. Nos termos da Lei nº 3.869 de 2019, que fala sobre os crimes de abuso de autoridade, o guarda municipal em serviço, ao prender em flagrante delito o indivíduo por crime de roubo, mas deixar-se de identificar-se ao preso por ocasião da sua prisão, comete um crime de abuso de autoridade. Então, a alternativa correta é a alternativa E. E a fundamentação legal é o artigo 16 da Lei de Abuso de Autoridade, que afirma que é um crime deixar de se identificar ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião da sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Questão número 34. Nos termos do Estatuto Geral das Guardas Municipais, é correto afirmar que a. O Estado poderá, mediante convênio com os municípios interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado para as guardas municipais, aproveitando a mesma estrutura física e de pessoal de sua polícia militar. B. É obrigatório o exercício de controle interno por corregedoria nas guardas municipais com efetivo superior a 50 servidores da guarda. C. Todos os cargos comissionados das guardas municipais poderão ser providos por membros estranhos ao quadro da carreira de órgão da entidade. D. Quanto aos postos e graduações, é facultado às guardas municipais utilizar denominação idêntica à das forças militares. E. As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor cinza bandeirante. Gente, a gente já bateu bastante nessas pegadinhas que costumam ser cobradas em relação ao Estatuto Geral das Guardas Municipais, e a alternativa correta da questão é a alternativa B, que fala sobre a corregedoria, a necessidade e a obrigatoriedade do controle interno exercido por meio de corregedoria quando o município utilizar armas de fogo ou ter efetivo superior a 50 servidores da Guarda Municipal. Como eu já havia dito, qualquer alternativa que tente comparar a Guarda Municipal da Polícia Militar pode ser excluída de cara. Portanto, a letra A poderia ser excluída. A letra C não faria sentido porque afirma que todos os cargos comissionados, que são cargos de confiança das guardas municipais, poderiam ser providos por membros que não são guardas municipais. Não faz sentido. Somente poderão ser integrantes do quadro de carreira do órgão ou da entidade os indivíduos que estiverem elencados em cargos comissionados. Já a alternativa D também fala sobre a assimilação e equiparação da Guarda Municipal com a Polícia Militar, totalmente errada. E a alternativa E, a própria lei da Guarda Municipal, afirma que os uniformes utilizados pelos guardas municipais preferencialmente serão na cor azul marinho. Vamos ver a fundamentação legal. Artigo 12 do Estatuto das Guardas Municipais. É facultada e não obrigatória ao município a criação de órgãos de formação e treinamento e aperfeiçoamento a partir de convênios ou consórcios. Entretanto, quando ocorrer convênios entre os estados e os municípios, eles não poderão ter o mesmo destino à formação, treinamento e aperfeiçoamento das forças militares. Já o artigo 13 afirma que o controle interno será exercido por meio de uma corregedoria, quando houver 50 guardas municipais ou mais na instituição,
e em todos os municípios em que for utilizada arma de fogo. Já o controle externo vai ser exercido por uma ouvidoria, independentemente de qualquer número de habitantes ou independentemente da utilização de armas de fogo. Artigo 15 afirma que os cargos em comissão necessariamente vão ser exercidos por membros efetivos dos próprios quadros da carreira do órgão da entidade. Vedações. Artigo 19. A estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica das forças militares quanto a postos, graduações, títulos, uniformes distintivos e condecorações. Já o artigo 21 fala sobre o uniforme da guarda, que afirma que ele preferencialmente será na cor azul marinho. Questão número 35. Sobre o tema sinalização de trânsito, tratado no Código de Trânsito Brasileiro, é correto afirmar que a alternativa correta da questão é a alternativa B, que afirma que as indicações do semáforo têm prevalência sobre os demais sinais de trânsito, em razão do disposto no artigo 89 do CTB, que afirma sobre a ordem de prevalência da sinalização. Inciso 1º afirma que as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Inciso 2, as indicações de semáforo sobre os demais sinais. Inciso 3, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Então, a sinalização que prevalece é a ordem dos agentes de trânsito. Segunda que prevalece é a indicação do semáforo sobre os demais sinais. E, por fim, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Questão número 36. Sinalização de trânsito são aquelas em que o cometimento de uma infração implica necessariamente o cometimento de outra. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. A alternativa correta é a alternativa C, que fala sobre as infrações concorrentes. Isso porque o manual afirma que são infrações concorrentes aquelas em que o cometimento de uma infração implica necessariamente o cometimento da outra. Nesses casos, será lavrado apenas um auto de infração de trânsito. Questão número 37. Nos termos do artigo 5º da Lei nº 2.665, de 1995, do município de Itatiba, compete ao patrulheiro realizar atividade policial ostensiva de preservação da ordem pública, b. desenvolver as atividades de apuração das infrações penais de menor potencial ofensivo nos limites geográficos do município, c. executar a vigilância dos próprios públicos municipais, bens, serviços, patrimônios, instalações e suas áreas adjacentes. D. Desenvolver as atividades de educação, engenharia e fiscalização de trânsito. E E. Realizar a segurança dos estabelecimentos penais localizados no município. Essa questão foi batida, a gente conseguiu visualizar na aula de resolução de questões antigas, e a alternativa correta é a alternativa C, que fala que é competência do patrulheiro executar a vigilância dos próprios públicos municipais, que envolvem bens, serviços e patrimônios, instalações e suas áreas adjacentes. A alternativa A está errada porque a atribuição de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública é da competência da Polícia Militar. Já a apuração de infrações penais de menor potencial ofensivo do âmbito municipal compete à Polícia Judiciária, que no caso é a Polícia Civil. A alternativa D está errada porque a própria lei de Itatiba afirma que é competência do patrulheiro, da Guarda Municipal, o auxílio e a cooperação de trânsito, e não o desenvolvimento de atividade de educação, engenharia e fiscalização de trânsito. E já a alternativa E está errada porque não é competência da Guarda Municipal realizar a segurança dos estabelecimentos penais, e sim é uma competência da própria Polícia Penal. Então vamos lá, artigo 5º. Compete ao patrulheiro executar a vigilância dos próprios públicos municipais, que envolvem bens, serviços, patrimônios, instalações e suas áreas adjacentes, bem como várias outras atribuições. A Guarda Municipal de Itatiba tem como finalidades o auxílio e a cooperação ao trânsito. Questão número 38. Nos termos do artigo 21 da Lei nº 2.665, de 95, do município de Itatiba, são penalidades disciplinares, entre outras. A alternativa correta é a alternativa A.
advertência, repreensão e suspensão. A alternativa B está errada porque não existe a penalidade disciplinar de permanência disciplinar. Também não existe a proibição de uso de uniforme. Não existe multa e também não existe expulsão. Isso porque o artigo 21 afirma que existem 6 tipos de penalidades disciplinares: advertência, repreensão, suspensão, demissão a bem de serviço público e cassação de disponibilidade. Como eu já havia afirmado no próprio PDF, disponibilizado no curso, as infrações e penalidades disciplinares são temas que despencam em prova. Questão número 39, para mim, foi a pior questão da prova disparadamente, porque exigia do candidato um nível de decoreba do Código de Trânsito Brasileiro absurdo. Pede que o candidato assinale a alternativa que apresenta uma infração de trânsito de natureza gravíssima, que está expressamente previsto na alternativa E, que é estacionar o veículo nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos sem credencial que comprove tal condição. A alternativa A, que fala que ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível é uma infração média. Desobedecer às ordens emanadas de autoridade competente de trânsito ou de seus agentes é uma infração grave. Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente é uma infração grave. E, por sua vez, deixar o condutor de prestar socorro à vítima de sinistro de trânsito quando solicitada pela autoridade de seus agentes é uma infração grave. A fundamentação está prevista no inciso 20, que afirma que estacionar nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos sem credencial é uma infração gravíssima. Bom, última questão que fala sobre as excludentes de ilicitude expressamente previstas no artigo 23 do Código Penal. Sobre o tema excludente de ilicitude, tratando no Código Penal, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Entende-se em estado de necessidade quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Na realidade, não é estado de necessidade e sim legítima defesa. B. O agente não responderá pelo excesso culposo, somente responderá pelo excesso doloso. Mentira. O artigo 23, Código Penal, parágrafo único, afirma que o agente responderá tanto pelo excesso culposo quanto pelo excesso doloso. Já a alternativa C afirma que, mesmo que o agente tenha o dever legal de enfrentar o perigo, é cabível o reconhecimento do estado de necessidade. Não. Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode se excusar dessa obrigação, não sendo, portanto, cabível invocar o estado de necessidade. A alternativa D é a alternativa correta, que afirma que não há crime quando o agente pratica o fato em estrito cumprimento de dever legal. Já a alternativa E afirma que considera-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir. Na realidade, não é legítima defesa e sim estado de necessidade. Vamos ver a fundamentação legal. Artigo 23 do Código Penal afirma que não há crime em 4 hipóteses: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de um direito. Já o parágrafo único fala sobre o excesso punível. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, ou seja, mesmo que amparado pelas excludentes de ilicitude, ele responderá pelo seu excesso, mesmo que seja doloso ou culposo. Artigo 24 fala sobre o estado de necessidade, que afirma que considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Já o parágrafo 1º fala sobre o dever legal. Não pode alegar estado de necessidade quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. Artigo 25 do Código Penal, por sua vez, fala sobre a legítima defesa, que ocorre quando quem, utilizando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Gente, é isso. Espero que vocês tenham feito uma ótima prova. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Bons estudos!